Olá, vamos então aqui para a nossa sexta aula, né? Tá? Onde a gente vai resolver alguns problemas aí de processos psicrométricos. Então, eu deixei disponível para vocês alguns exercícios, né? Alguns problemas de processo psicrométrico, tá? Então, são 7 problemas, tá? Desses 7, a gente vai resolver 3 aqui para poder te auxiliar na hora de resolver os outros problemas, né? E também aí, né, te dar uma alavancada, né? Tá? Então vamos lá. Bom, primeiro problema ele diz o seguinte: ó, duas correntes de ar úmido são misturadas adiabaticamente. As vazões são 0,25 e 1 kg por segundo. E aí ele diz que a pressão local vale 92,6 kPa. 92,6 kPa, tá? É 750 metros, tá? Acima do nível do mar. Ok? Então essa aí é a nossa condição. Legal. E aí ele diz assim, e as condições de entrada para os dois fluxos são: fluxo 1, temperatura de bulbo seco 15 graus Celsius e umidade relativa a 60%, e o fluxo 2, né, a temperatura de bulbo seco 30 graus Celsius e umidade relativa 80%. Ele quer, nessas condições, saber qual que é a temperatura da mistura. Tá ok? Então aqui, né, o que está acontecendo é o seguinte: isso aqui é um processo psicrométrico, né, onde eu tenho um duto de ar, né, que vem com uma certa quantidade de ar numa condição X, e um outro fluxo de ar que vem por um outro duto com uma outra condição. Então, massas diferentes, tá? Ou até massas iguais, mas com condições diferentes. Quando eles se encontrarem, né? Então, quando essas massas se encontrarem com condições diferentes de temperatura e umidade, a partir daqui, né, a partir desse encontro, como um tem mais umidade que o outro, então ele vai ceder um pouco de umidade para o outro fluxo de ar, né? E se um tem temperatura maior do que o outro, ele vai ceder energia, né? Então ele vai resfriar e a outra massa vai aquecer. De forma que quando ele, né, depois dessa mistura, eu vou ter uma nova condição, ok? Tá? Então aqui eu teria um fluxo 1, aqui eu teria um fluxo 2, tá? E aqui um fluxo 3, ok? Fluxo 3, vamos dizer assim, que nada mais é do que a soma desses dois fluxos. Então, né, a vazão em 3, né, a vazão mássica de 3 é a soma da vazão mássica de 1 mais a vazão mássica em 2. Se fosse vazão volumétrica, a vazão volumétrica em 3 é igual à vazão volumétrica em 1 mais a vazão volumétrica em 2, tá ok? Tá? É isso que está acontecendo aqui. Legal, como é que a gente resolve esse problema? Bom, primeiro que a gente vai fazer, né, usando a carta psicrométrica para a condição dada, né, então ele fala aí que são 92,6 kPa, né, então aqui, né, está dizendo que 92,6 kPa, que é 750 metros, né, de altitude. Então, o que a gente vai fazer aqui na carta é encontrar nessas posições. Então, a gente vai encontrar a posição 1 para 15 graus e 60% de umidade relativa e a posição 2 para 30 graus Celsius e 80% de umidade relativa. Vamos lá. Então, aqui é a posição 1, né? Então, esse daqui é a minha posição 1. Eu posso colocar aqui, não, opa, um valor 1 aqui, né? Fluxo 1, né? Então, aqui eu tenho 15 graus Celsius, tá? Temperatura de bulbo seco aqui, ó, 15 graus Celsius e umidade relativa de 60%. Lembra que essa bolinha aqui marca 50%, 60% é esse de cima aqui. Então, é esse cara aqui, né? Tá? Essa posição. Pois o fluxo 2 com 30 e 80%. Então, tá ali em cima, né? Então, 30 graus Celsius com 80% de umidade relativa é essa posição número 2. E agora eu vou unir esses dois pontos aqui, tá ok? Então vamos lá. Então, ó,
unindo esses dois pontos aqui, o que eu estou dizendo que está acontecendo aqui? Né, essa linha, né, esta linha verde aqui, é justamente, né, indicando para a gente que eu estou unindo esse fluxo 1 com esse fluxo 2. É isso, tá? Então esse fluxo 1 mais fluxo 2 está sendo misturado aqui nessa região. Ok? Bom, e aí, com isso, então a gente vai aplicar a equação para a temperatura de mistura, né? Tá? Então aqui a gente vai ter uma temperatura de mistura. Como é que eu faço isso? Como foi informado para a gente aqui as vazões mássicas, né? Como a gente tem essa informação de vazão mássica, a gente vai calcular a temperatura de mistura pela vazão mássica, tá? Se eu tivesse as porcentagens, faria pelas porcentagens. Se eu tivesse pelas vazões volumétricas, faria pelas vazões volumétricas. Então, olha lá. A temperatura de mistura fica, então, a vazão mássica aqui, né, de ar externo ou do ar da posição 1, né, no caso aqui a posição 1 e 2, né, então eu posso até reescrever aqui como sendo vazão mássica da posição 1 vezes a temperatura de bulbo seco da posição 1 mais vazão mássica da posição 2 vezes temperatura de bulbo seco da posição 2 dividido pela vazão mássica total, que é a soma das duas. Né? Então, olha lá. Na posição 1, ele diz para a gente que a vazão é 0,25 kg por segundo, que é o 0,25, e a temperatura de bulbo seco da posição 1 é 15 graus. Então, 0,25 vezes 15, mais, né, a vazão mássica da posição 2, que é 1 kg por segundo, indicado aqui, vezes a temperatura de bulbo seco do ponto 2, né, tá, que é 30 graus, dividido pela vazão mássica total, que é 1 mais 0,25, então 1,25. Fazendo as contas aqui, então a gente chega aqui, a temperatura de mistura é 27 graus, ok? Tá, então essa é a temperatura de mistura. Dessa temperatura de mistura, e conhecendo essa reta, né, que foi traçada entre o ponto 1 e o ponto 2, eu consigo pegar todas as outras, né, propriedades. Então vamos lá. Aqui, ó, são meus 27 graus, né? Então se você observar aqui, ó, aqui é 25, 26, 27 graus. Tá aqui 27 graus Celsius. Então eu vou pegar aqui, eu vou traçar uma reta até cruzar com esta linha verde aqui, né? Que é, né, a, a, a nossa junção aí de massas, né? Da massa do fluxo 1, né, com o fluxo 2. Então, nessa posição aqui, ó, esta posição é a minha temperatura de mistura, né, e a minha condição de mistura. Então, aqui é a minha condição de mistura. Que agora não é nem mais 1 e nem 2. Óbvio que se a vazão, né, mássica de 1 fosse maior do que a vazão mássica de 2, a tendência seria que esse ponto M ficasse um pouco mais para a minha esquerda, né? Então, mais próximo da temperatura 1. Tá? Mas no caso aqui, né, ele está mais próximo do ponto 2 porque o ponto 2 tem muito mais vazão mássica do que o ponto 1, né? Tem 4 vezes aí, né, a vazão do fluxo 1. Ok? Bom, então deste ponto aqui, ó, deste ponto, essa é a minha posição então, para a condição de mistura, né? Então, esse ponto 3 aqui, né, que é a minha mistura, ele tem propriedades, né? Então, a primeira propriedade que a gente conseguiu pegar foi a temperatura de bulbo seco, 27 graus. Mas eu posso pegar outras, olha lá. Posso pegar a entalpia e a temperatura de bulbo úmido, né? Então aqui, ó, seria a temperatura de bulbo úmido e aqui a minha entalpia. Da mesma forma, posso pegar aqui, né, horizontalmente para a minha direita, a minha umidade absoluta, né? Posso pegar também andando para a minha horizontalmente para a minha esquerda, minha temperatura de ponto de orvalho, e posso pegar, né, paralelo aqui a estas linhas aqui de volume específico, qual que é o volume específico desse ponto. Além, óbvio, né,
da umidade relativa. Então, traçando estas linhas aqui e observando quais são os valores, né, a gente chega nessas condições aqui. Então, olha lá, temperatura de bulbo seco 27 graus, que é o que a gente encontrou lá em cima no cálculo. Temperatura de bulbo úmido 24,6, né? Então aqui, ó, é 25, 24 está aqui, né? Então essa posição 24,6. Temperatura de ponto de orvalho 23,8. É só andar aqui horizontalmente para a minha esquerda, né? Tá? Como a minha umidade relativa ela é elevada, né? Se você observar aqui dá 82,8, então a gente percebe aqui que as temperaturas estão bem próximas, né? De bulbo seco, bulbo úmido e ponto de orvalho, né? Tá? Se aqui fosse 100%, tanto bulbo seco quanto bulbo úmido quanto ponto de orvalho teriam o mesmo valor, né? Tá? Que mais? Bom, meu volume específico, então, né, interpolando aqui entre essas duas condições dadas aqui, a gente tem aí, então 0,960 metro cúbico por quilograma. E a entalpia, que é prolongando aqui, né, a linha aqui da temperatura de bulbo úmido, né, a gente chega lá em 79,47, 79,5 kJ por quilograma. Tá? Então, esse daí é um método simples, né, e para a gente obter, né, então, as condições da mistura. Então, nota que aí, né, a mistura tem temperatura menor, né, do que se eu fosse injetar direto lá, né, um ar com 30 graus Celsius e 80% de umidade relativa. Ok? Legal. Então vamos para o próximo problema. Esse problema aqui, né, ele a princípio parece ser simples, mas ele tem, né, um pouquinho mais chatinho de fazer. Tá? Nada complexo, mas é relativamente chato para resolver. Mas vamos lá. Ele diz assim, ó, um fluxo de ar úmido na vazão máxima de 0,1 kg por segundo, temperatura de bulbo seco 25 graus Celsius e umidade 20%, deve ser umidificado por vapor saturado a 105 graus Celsius. O valor final da umidade relativa deve ser 70%. E a pressão do local, né, é 92,6 kPa. Ele quer saber qual será a temperatura final do processo. Okay? Então, o que está ocorrendo aqui, né, é um processo que a gente já observou, né, é uma umidificação, né, tá, com aquecimento. Né? Então, é isso que está ocorrendo aqui, né, vai ocorrer uma umidificação com aquecimento. Por que vai ocorrer um aquecimento? Porque, olha lá, eu tenho um fluxo de ar, né, então é um fluxo de ar, e aí aqui, esse fluxo de ar ele vai receber, né, vapor, tá, uma temperatura maior do que o que ele está, né? Ele está aqui, sei lá, na temperatura, no caso aqui está 25 graus Celsius, né? Então ele está entrando aqui numa temperatura de bulbo seco igual a 25 graus Celsius, e aí ele vai encontrar, né, um umidificador, né? Tá? Um umidificador aqui, vou colocar uma resistência aqui. Então aqui dentro tem uma quantidade de água, né? Só mudar aqui a cor. Então aqui dentro existe uma quantidade de água e essa quantidade de água está aqui, né, vaporizando. E ela está a 105 graus Celsius. Então é uma temperatura maior, né? Tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que, primeiro, meu ar tem 20% de umidade relativa. Então ele tem capacidade para absorver mais conteúdo, né? Tem capacidade para absorver mais umidade. Ok? Legal. Além do mais, ele está numa temperatura menor do que o vapor da água. Então, quando ele absorve esse vapor tem temperatura maior do que o ar, né, a molécula de ar, então há uma troca de calor. Então, né, as massas são bem diferentes, a massa de ar deve ser bem maior do que a massa de vapor da água, né? E aí, então, nessa troca de calor,
né, e de umidade, né, ocorre então que a minha umidade vai para 70% e a minha temperatura vai para alguma coisa maior que 25 graus. Né? Se você se recorda lá dos processos psicométricos, né, esse processo ele está aqui. Né? Eu saio de uma posição inicial e caminho para uma outra posição. Então, eu saio de 1 e vou para 2, né? Tá? Então, é esse processo que está ocorrendo aqui. Ok? Bom, como é que a gente resolve isso? Então, a equação, né, que a gente viu para resolver esse tipo de problema é essa daqui, né? Ó, a quantidade de calor adicionado, né, para que isso ocorra é igual à entalpia de vapor saturado, né, que é igual à relação entre a diferença de entalpia e a diferença de umidade absoluta. Quem é a diferença entálpica? É a diferença entálpica do ponto 1 e do ponto 2. Né? Tá? Então, se eu pegar lá a entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 1, meu ΔH. E quem que vai ser a diferença de umidade absoluta? A umidade absoluta do ponto 2 menos a umidade absoluta do ponto 1. Então, aqui, né, seria H2 e aqui H1. E aqui, umidade absoluta 2 e aqui, umidade absoluta 1. Né? A gente percebe que a umidade relativa aumenta, né? A gente já verificou isso, né? Lá nos processos, por quê? Porque aqui, ó, passa uma linha de umidade e aqui passa outra linha de umidade. Então, conforme eu vou caminhando aqui, né, para minha esquerda, né, eu vou caminhando para a saturação, né? Legal. Bom, daqui o que eu consigo pegar já de cara, né? Eu consigo pegar qual que é a entalpia de vapor saturado, né? Como é que eu faço isso? Simples, né? A minha temperatura do vapor é 105 graus Celsius, então aqui está os 105 graus Celsius. Eu pego uma tabela, né, termodinâmica como essa daqui, e aí eu venho aqui na minha entalpia, né, minha propriedade de entalpia de vapor saturado. E encontro aqui qual que é a entalpia de vapor saturado, tá? Que é exatamente isso que eu indico para vocês aqui, tá ok? Então isso está resolvido, tá? Então essa primeira parte, saber qual que é a entalpia de vapor saturado, tá tranquilo. Vamos lá. Aí o que normalmente, né, a gente faria, né? Bom, eu quero saber para quanto ele vai, né? Então teoricamente, né, ou eu pegaria e diria que a diferença de umidade absoluta é igual à diferença entálpica dividido pela entalpia de vapor saturado, ou eu faria da seguinte forma, vamos supor que eu conheço aqui minha diferença de umidade absoluta, então isso daria para mim aí que a minha diferença de entalpia seria igual à minha entalpia de vapor saturado vezes a minha diferença de umidade absoluta. E aí, qual que seria a estratégia, né? Qual que seria a jogada aqui? Bom, tanto faz por esse método aqui, por essa equação, ou por essa, eu sabendo, né, eu sabendo qual seria a diferença entálpica, e já conhecendo aqui minha entalpia de vapor saturado, eu iria encontrar qual que é o meu, né, minha diferença de umidade absoluta. Legal. Eu sei que a minha posição final, a umidade relativa é 70%, sei qual que é o meu delta, né, calcularia meu delta aqui de umidade absoluta, e simplesmente a partir do ponto que eu conheço, que é o ponto 1, eu colocaria meu delta aqui. Aonde batesse seria a minha umidade absoluta final, iria com uma linha horizontal até cruzar com 70%. Simples. Ou, caso eu conhecesse a umidade absoluta final, né, eu tenho a final e a inicial, faria então a diferença de umidade absoluta vezes a entalpia de vapor saturado e calcularia meu ΔH. Mesma coisa, né? Conheço minha entalpia inicial, porque eu conheço o ponto 1, aplicaria aqui meu delta aqui, né? Certo? E aí acharia minha entalpia final. E aí desceria aqui numa linha até cruzar com minha umidade relativa. Isso seria o mais simples, né?
Porém, o que acontece aqui, né? Eu conheço somente, né, a entalpia de vapor saturado. Só conheço esse valor. Eu não tenho a menor ideia de quanto vale a entalpia final e nem a umidade absoluta final. Eu só conheço, né, observando aqui a carta psicométrica, só conheço a posição inicial, né, que ele diz que é 25 graus Celsius com 20% de umidade relativa, que é o que está aqui, ó, 25 com 20%, que é essa posição. Então, para esta posição dada, eu conheço a entalpia e conheço a umidade absoluta. Não conheço a condição final. A única coisa que eu sei da condição final é qual que é a umidade relativa, que é essa que eu tracei aqui, está em vermelho para vocês aqui. Ok? Tá? Então, o que eu sei daqui? Né? Eu sei o seguinte, olha lá. Eu sei que a meu traçado, né, tá? A minha umidade absoluta final, né, e a minha entalpia final, ela deve estar dentro dessa condição que eu estou colocando aqui em azul. Então, no limite, né, a minha temperatura final seria igual à minha temperatura inicial, tá? Então seria uma umidificação simples, né? Tá? E na caso extremo, né, vamos dizer assim, né, eu teria essa inclinação aqui, ó, tá, da razão entre a diferença de entalpia pela diferença de umidade absoluta, daria até, né, aqui eu coloquei até no caso aqui para essa posição aqui em cima, tá, onde eu tenho aqui uma temperatura, né, uma temperatura aqui aproximada de 36, 37 graus, né, tá? Então, no meu caso aqui, né, nesse problema, né, ou eu teria a temperatura inicial igual à final, eu teria, né, essa linha de razão aqui como está vertical, né, tá? Ou eu teria essa inclinação aqui até essa posição, ou um pouco mais, mas sempre sempre em cima da linha de 70% de umidade relativa. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma faixa de trabalho aí que eu posso dizer que é a minha condição final, que está entre essa posição, né? Tá? Essa posição aqui e esta posição aqui em cima, tá? De forma que eu posso dizer o seguinte: o meu ΔH, vamos dizer assim, né? Minha diferença de entalpia, que é a minha entalpia final menos a minha entalpia inicial, ela vai ser a minha entalpia final pode vir desta posição aqui, ó, aqui em cima, até esta posição aqui embaixo. Tá vendo? Tudo isso aqui, alguma dessas daqui pode ser minha entalpia final. E para cada uma dessas entalpias vai haver, né, uma umidade absoluta, de forma que então a minha umidade absoluta final menos a minha umidade absoluta inicial, né, ou ponto 1, como eu coloquei aqui, ele pode ser desta posição que está aqui em cima, umidade absoluta final, até esta posição aqui, ó, umidade absoluta final. Então, eu tenho uma faixa, eu tenho um range de valores possíveis, né, tá? Que está dentro desta condição aqui, né? Dentro desta condição aqui, ok? Tá? Então, tudo isso que está aqui dentro, ó, pode ser uma condição final. Então, a minha inclinação, né, da reta, né, entre as razões de diferença de entalpia e diferença de umidade absoluta, ela pode vir tanto daqui, desse trecho, né, pode ser uma linha vertical, até, por exemplo, né, esta linha aqui. Sendo que qualquer uma dessas aqui tem que cruzar com a linha de
né, umidade relativa igual a 70%, que é o que ele diz, né, a informação que a gente sabe de saída, né, tá? Que é a saída, a condição de saída, é a única condição de saída conhecida. Então, é isso que é a parte chata desse problema aqui. Por quê? O que a gente vai fazer? Qual que vai ser a estratégia? A estratégia para a gente, né, vai ser usar essa equação, né, de forma... Deixa eu só dar uma apagada aqui. Né? Então, a gente vai usar esta equação fazendo o quê? Propondo valores de entalpia final e umidade absoluta final, para que no cálculo aqui a gente encontre um valor deste lado que seja igual ao valor desse lado conhecido. Ok? Tá? Então, a ideia aqui é que a gente faça aqui, né, esse cálculo, né, dessa razão aqui, até que este valor aqui desse lado seja igual ao valor desse. Ou se não for igual, que seja pelo menos aproximado, uma vez que usar a carta é meio complexo aqui para a gente pegar valores tão precisos, né? Então, olha lá, o que eu fiz aqui, né? Eu peguei aqui, né, e fiz isso numa tabela, né? Deixa eu mostrar para vocês. A tabela está aqui, né? Então, olha lá. O que eu conheço? Eu conheço a entalpia inicial e conheço a umidade absoluta inicial, que são esses valores, né? A partir desse ponto dado, eu conheço essa entalpia e conheço esta umidade absoluta. Aqui, ó, 36 e 0,0042, porque, né, é 4 gramas por quilograma de ar seco. Ok? E aí, eu fui lá em cima, lá naquela primeira posição lá, para uma entalpia final de 120 kJ por quilograma, qual seria, né, ou qual é a umidade absoluta. Então está traçado aqui, né? Tá? Então está todo, né? A gente foi realizando aqui as leituras e colocando as leituras aqui e fazendo a conta. Então aqui, ó, deste lado aqui é a razão, é o cálculo. É o quê? A diferença de entalpia, ou seja, este valor de 120 menos 36 sobre a diferença de umidade absoluta, ou seja, 0,0318 menos 0,0042. E aí, a gente vai encontrando o valor, tá vendo aqui? É 3.043,48, é maior que 2.643. Você não precisaria ficar fazendo então para todos aqui, você poderia dar uma descida, né, grande aqui, então, sei que 120 está muito longe, vou então lá para 90 e assim por diante. Aqui eu fiz para vários valores para você ir observando como é que a razão vai mudando. Mas, por exemplo, eu fiz para 120, vi que está muito longe, eu poderia ir lá para o 90, olha lá. Para uma entalpia final de 90, essa seria a minha umidade absoluta final, né, que é a umidade absoluta para 90, né? Então eu venho aqui, ó, 90, esse cara aqui, ó, desço, encontro com a linha aqui, né, de 70% de umidade relativa e venho horizontalmente aqui para a minha direita. Essa é a leitura. Ainda está longe, é 2.934. Bom, então eu vou descer um pouco mais. E fazendo isso, a gente chega lá aqui em 69,5, né? 69,5 kJ por quilograma. Tá? Então a gente está aqui para baixo, né? Aqui é 65, aqui é 70, né? Então 69,5 está aqui nesse trechinho aqui, tá? A gente percebe que para esse valor de entalpia, essa vai ser minha umidade absoluta e aí a minha razão já deu 2.701. Eu estou procurando 2.683. Quando eu faço 69,25, que é metade aqui, que ainda dá para, né, interpretar esse valor aqui nesse meio aqui, a gente já vai para 2.681,45. Então, o nosso valor, né, ele está entre 69,5 e 69,25, mas é improvável aqui, né, agora melhorar esse valor usando a carta, né? Aí a gente precisaria usar, né, um aplicativo, aí, né, um, um software qualquer de psicometria ou um aplicativo qualquer de psicometria. Como a gente está usando a carta psicométrica, então a gente não consegue melhorar tanto isso, né? Mas olha lá, eu consigo aqui, ó, tá?
através dessa, né, dessa aproximação, já ter, né, uma informação bem razoável, né? Então, olha lá, a gente vê aqui, então, que ele está por volta de 69,3, 69,4, por aí, tá? É minha entalpia final. Então, sabendo isso, né, eu posso vir aqui, então, ó, na posição aqui, né, esta posição de entalpia que eu utilizei para fazer a conta, né? Tá, 69,5 para esse, né? Esta posição aqui, ok? E esta posição aqui, ó, tá? Desci até a umidade relativa de 70%, né? E aí, aqui está a minha umidade absoluta. Então, este ponto aqui é a posição final. Então, agora eu posso traçar, olha, essa aqui, então, é a inclinação, né, que mostra essa razão aqui entre a diferença de entalpia e de umidade absoluta, ok? E aí, encontrando essa posição, eu vou descer aqui verticalmente para baixo e vou ver qual que é a temperatura. Então, cheguei aqui na temperatura. A temperatura está por volta de 26,5 graus Celsius, ok? Então, essa é a temperatura final. Então, eu entrei com o ar a 25 graus Celsius e 20% de umidade relativa, e ele vai, após passar pelo umidificador, ficar com 26,5 graus Celsius, né, 26,5 graus Celsius aproximadamente, aí, né, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí 26,4, 26,6, porque lembra que aqui, né, a gente tem um valor exato, né, tá? Mas é por volta disso, e isso já é um valor, já está mais que bom para efeito aí de projeto, né? A gente tem aí uma temperatura de bulbo seco por volta de 26,5 com umidade relativa de 70%, tá? Então tá aí resolvido para a gente, né, esse problema. Legal. E aí a gente pode também calcular então, né, a vazão máxima de vapor que eu vou precisar, né, tá, para fazer então essa minha umidificação, né? O que que eu quero saber aqui? Quanto de vapor eu vou precisar adicionar para sair aí de uma condição de bulbo seco 25 graus Celsius e 20% de umidade relativa para 70% de umidade relativa e 26,5 graus Celsius de bulbo seco, ok? Então, é só aplicar a equação, né? A vazão máxima de vapor vai ser a vazão máxima de ar, né? Vezes a diferença de umidade absoluta. Então, a vazão máxima de vapor será 0,1, que a gente está informado aqui, né? 0,1 kg por segundo de fluxo de ar, vezes a diferença de umidade absoluta, 16,6 menos 4,2. Que saiu da onde? Saiu daqui, né? 4,2 e 16,6. Nota que esse aqui, ó, está em grama de vapor por quilograma de ar, tá? Ok? Então, a minha resposta, né, vai dar grama por segundo de vapor, tá? Então, minha vazão máxima, né, de vapor será 1,24 gramas de vapor por segundo, ok? Uma vez que aqui eu tenho quilograma, né, quilograma por segundo, esse quilograma está cortando com esse quilograma, sobrou então grama por segundo, ok? Então, essa é a quantidade de vapor que eu preciso, né, a quantidade que eu preciso para fazer, então, esse processo ocorrer. Legal, vamos ver então o próximo. O próximo problema aqui já envolve uma serpentina de resfriamento e desumidificação, né? Então ele diz assim: ar atmosférico entra na SRD, SRD é serpentina de resfriamento e desumidificação, a 28 graus Celsius e 50% de umidade relativa, de onde sai a 13 graus Celsius e 90% de umidade relativa, né? A vazão máxima através da serpentina é de 1,5 kg por segundo e o processo ocorre no nível do mar. Determine
A, né? Aqui é uma letra A, né? O fator de calor sensível. B, a capacidade de resfriamento da serpentina de resfriamento e desumidificação, né? E a temperatura de ponto de orvalho da serpentina. Legal. Então aqui, né, é um processo de resfriamento e desumidificação. A primeira coisa que a gente vai fazer é, utilizando, né, a nossa carta psicométrica, tá? Analisar e pegar esses pontos. Então ele disse que está no nível do mar, então nível do mar, né, pressão barométrica é 101,325 kPa. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar então as posições, né, de entrada e de saída dessa serpentina. Vamos lá então. Então aqui é a primeira posição, tá? Então essa posição aqui, ó, se você observar a temperatura, aqui é 25, 26, 27, 28. Então tá aí 28 graus Celsius para uma umidade relativa de 50%, né, que indica que é 50%. Legal. Essa posição de entrada, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, isso aqui é minha temperatura de entrada lá na serpentina. Passou pela serpentina, de onde ele vai sair a 13 graus Celsius com 90. Então aqui, ó, 10, 11, 12, 13. Então 13 graus Celsius está aqui. E essa aqui é a linha de 90% de umidade relativa. Então aqui eu posso chamar nessa posição aqui de TS, né, temperatura de saída. E vou fazer o quê? Vou unir essas duas posições. Então eu estou dizendo que eu entrei na serpentina nesta condição e saí nesta condição aqui, tá? Eu estou caminhando nessa direção. Ok? Então é isso que a gente está informando quando a gente vê aí, né, esse desenho. Legal. E aí ele quer saber qual que é o fator de calor sensível. O fator de calor sensível, a gente já falou sobre isso, né? Ele é apresentado nesta reta aqui, nessa reguinha que você tem aqui vertical, aqui do lado de fora, né? Está escrito aqui, ó, fator de calor sensível. E esta reta aqui, né, ela tem como origem essa posição aqui, ó, né? Essa posição que está a 24 graus Celsius e 50% de umidade relativa, tá? Então, para eu saber qual que é o fator de calor sensível, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso traçar uma linha paralela a essa aqui, ó, de entrada e saída da serpentina, cuja origem é essa posição, né, de 24 graus Celsius e 50% de umidade relativa. Então, eu vou traçar uma paralela a esta linha aqui, né, até cruzar onde? Até cruzar lá na linha de fator de calor sensível. Então é isso que a gente vai fazer. Olha lá, essa linha aqui, ela é paralela a esta da entrada e saída da serpentina. Ela tem como origem, né, ó, a posição de 24 graus Celsius, 50% de umidade relativa, e ela vai até encontrar aqui, né, minha linha aqui de fator de calor sensível. Então, isso mostra para a gente que o fator de calor sensível é 0,65. Ok? Ah, esse é o valor, né? 0,65 é o meu fator de calor sensível. Legal? Bom, então a letra A está resolvida. A letra B, ele diz para a gente que quer saber qual que é a capacidade de resfriamento, né? Então, qual que é a capacidade de resfriamento? É a capacidade total, né? Então, a capacidade total, a gente viu que nada mais é do que a vazão máxima de ar, né, que entra por aí, né, vezes a diferença de entalpia. Qual a diferença de entalpia? Entrada e saída da serpentina, né? Então, pegando a entrada da serpentina, eu traço uma linha, né, tá, paralela aqui de bulbo úmido até chegar lá na linha de entalpia. A mesma coisa eu faço ali para saída, né, de forma então que eu vou ter aqui minha entalpia de entrada e aqui minha entalpia de saída. Lendo os valores aí, né, fazendo os cálculos, né, então a gente vai ter vazão máxima 1,5, informado no problema, né? A gente tem aqui, ó, vazão máxima informada, e a minha diferença entálpica
58,4 menos 34,3, né? 58,4 para a entrada e 34,3 kJ por quilograma na saída. Fazendo os cálculos, então eu tenho que a minha capacidade, né, a minha carga total é de 36,15 kW. Então, essa é a capacidade total, né, da serpentina de resfriamento e desumidificação para fazer, né, esse resfriamento com desumidificação. Tá? Lembrando, se eu quisesse calcular a carga sensível, eu viria aqui, vou mudar só a cor aqui da minha caneta, eu viria aqui da minha temperatura, na minha temperatura de entrada, né? Faria aqui uma linha vertical para baixo, na minha saída uma linha horizontal, ok? E aqui, por exemplo, poderia chamar esse ponto aqui de A, enfim. Então, quem seria meu calor sensível? Meu calor sensível seria esta reta aqui, né? Então, se eu pegar aqui a posição A, tendo essa entalpia A, então meu calor sensível seria a vazão mássica de ar, né? Vezes a entalpia do ponto A menos a entalpia do ponto S, tá? Seria isso. E meu calor latente? Meu calor latente, vazão mássica de ar, vezes esta diferença aqui, né, na vertical, aqui, ou seja, a entalpia de entrada menos a entalpia do ponto A. Ok? Tá? Lembrando que, né, a soma desses dois aqui, né, a soma dessas duas parcelas, dá o meu calor total, ou seja, a soma dessas duas aqui teria que dar 36,15 kW. Tá? Então, resolvido aí. Legal. E aí, por último, a gente quer a temperatura de ponto de orvalho da serpentina. Bom, a temperatura de ponto de orvalho da serpentina nada mais é do que a temperatura que, né, o ar teria se todo ele trocasse calor com a serpentina. Né? Por que está sendo com 90% de umidade relativa? Está sendo com 90% porque a gente tem um fator de bypass, né? Tem um fator de desvio. Né? Então, por conta disso, que ele não sai com 100% de umidade relativa. Então, logo, né, a temperatura de ponto de orvalho da serpentina tem que ser alguma coisa na posição de 100% de umidade relativa. E como é que eu encontro isso? Só prolongando, né? Eu vou prolongar, deixa eu mudar aqui, prolongando essa linha entre a entrada e a saída da serpentina, prolongando até ela chegar na linha de 100% de umidade relativa. Tá aqui, ó, tá? Então, se eu prolongar essa linha aqui, ó, aonde chegar aqui na linha de 100% de umidade relativa, é a minha temperatura de ponto de orvalho da serpentina, que no caso aqui são 10 graus Celsius, tá? Então essa é a resposta, né? E, né, essa posição, 10 graus Celsius, ok? Então, se minha serpentina trocasse calor com ar de forma que todo o ar fosse resfriado pela serpentina, qual seria a temperatura de saída? 10 graus Celsius e não 13. E qual seria a umidade relativa? 100%. Tá? Essa seria a condição final. Porém, né, por conta do fator de bypass, isso não existe, né? Isso não vai ocorrer. Tá? Então a gente vai ter uma temperatura maior do que a temperatura de ponto de orvalho da serpentina, com umidade relativa menor que 100%. Ok? Bom, então era isso aí que a gente tinha para hoje, né? São esses aí os problemas que a gente tem para mostrar. Lá no seu material aí você tem outros problemas aí para você tentar resolver, né? Espero que você tente resolvê-los aí. Se tiver algum problema, pode entrar em contato com a gente que a gente ajuda, tá ok? Então até a próxima aula.